Olá, gente. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Hoje a gente vai falar sobre os transtornos depressivos. A aula de psicopatologia de hoje é sobre a depressão, tá bem? Trata-se então de um transtorno hiperprevalente, bastante recorrente, comum, né? Que todo mundo conhece alguém, né, que teve depressão ou que teve sintomas depressivos ou alguém já experimentou alguns sintomas depressivos. E a ideia é que a gente possa, na aula de hoje, detalhar um pouco mais, né, ampliar um pouco mais o conceito e para depois aprofundar também, certo? Vamos lá então. Então, embora o DSM esteja tratando como transtornos depressivos, eu resolvi intitular a aula de depressão porque é o que a gente estuda mais, né? É o termo mais utilizado e a gente vai entender um pouquinho melhor sobre esses diagnósticos desse capítulo do manual clínico, né, dos transtornos mentais. Bom, então, a primeira coisa para a gente pensar em termos conceituais é entender que quando a gente fala em depressão, a gente está falando de humor. Tá? Nós estamos falando de humor. O humor ela é a condição afetiva mais estável da nossa personalidade. Então, o humor a gente consegue descrever, né, uma pessoa a partir do seu humor, né, que é o estado de ânimo dela ao longo do tempo, ao longo dos dias, ao longo das semanas, ao longo das horas. Né? Então, ele não tem uma certa variação, ou pelo menos não uma variação muito grande. A gente pode ter um humor uh, estável e experimentar um conjunto enorme de emoções distintas num dia só. Mas o humor ele não modula tanto, tá? Ele não deve modular tanto. Então, o estado de ânimo, timia de uma pessoa, ele sofre oscilações ao longo do tempo. Só que essas oscilações, elas não são agudas, elas não são intensas, tá? Então, a gente chama de eutimia a normalidade, ou seja, a estabilidade afetiva, a estabilidade do humor. Como é que está o humor do paciente na sessão de hoje? Eutímico, ou seja, não apresenta maiores oscilações. Como é que essa pessoa se encontra ao longo da semana? Em estado de eutimia, não tem maiores oscilações. A depressão se refere então a um estado de humor rebaixado, anormalmente baixo. A hipomania é um estado, ou a mania, tá? A hipomania é uma mania atenuada e a mania, né, é um estado de euforia, de humor elevado, tá? Anormalmente elevado. E a ciclotimia, que é outra condição, né, que é a alternância de ciclos. Então, são ciclos depressivos, ciclos eufóricos. Ciclos depressivos, ciclos eufóricos. E o humor normal, então, é uma flutuação em diversos estados afetivos. Alegria, tristeza, ansiedade, raiva, né? Mas sem que essa alteração ela seja aguda e abrupta e persistente. Ele tende à estabilidade. Isso é o considerado normal. Ok? Então, se a gente for pegar, né, ao longo de um ano, considerando esse gráfico aqui apenas uma ilustração para a gente compreender, vocês vão ver ali de 1 a 12 no eixo horizontal do X, né, os meses do ano. E de menos 15 a 15, a intensidade desse humor. Começa lá, né, com humor elevado, daí vem mês 2, fevereiro, carnaval, tem um pouco de elevação, aí
Março começa tudo de novo, né? Tem uma queda, aí vem o inverno, começa ali lá por junho, julho, né? E agosto dá uma rebaixada, e aí volta a subir e tal. Mesmo com essa flutuação, ela é uma flutuação bastante calma, bastante moderada, né, do humor, que é o que a gente costuma observar. Né? Então, assim, pode ter alguma alteração. Tem pessoas que respondem a uma certa sazonalidade. Ah, quando está mais frio, eu fico mais recolhido. Em países mais frios, com pouca incidência solar, as pessoas têm um humor um pouco mais rebaixado, tendem a ter um pouco mais de sintomas depressivos. Tudo isso é verdade. Tá? Mas dentro de uma perspectiva, né, de normalidade, a gente tem que considerar, né, uma mudança mais proeminente. Ou seja, né, não é assim uma oscilação pequena do humor. Porque todo mundo fica triste, todo mundo sente raiva, todo mundo fica alegre. Isso não tem a ver com sintomas psicológicos. Tá? Lembrando que quando a gente pensa em psicopatologia, a gente tem que pensar em intensidade, a gente tem que pensar em frequência e em prejuízo. Tá? Não havendo prejuízo em alguma área importante da vida do indivíduo, isso não é doença, isso não é transtorno mental. Isso é outra coisa. Isso pode ser a singularidade, a subjetividade do indivíduo, né? Simplesmente isso. Ok? Uma característica. Então, seguimos. Então, a depressão maior, que é chamada então transtorno depressivo maior ou depressão maior, tá lendo, mas existe depressão menor? Não. Tá? Existe o transtorno depressivo maior. A depressão menor seria uma condição clínica a ser estudada, mas não existe, né, como um transtorno mental. Então, ela afeta muitas pessoas no mundo, nos Estados Unidos, 11 milhões de pessoas, tá, por ano. Tá? Ela é mais comum em mulheres do que nos homens. Pode ter aí uma característica biológica aí por trás. Tá? E ocorre em todas as idades, grupos étnicos, né, ou condições socioeconômicas. É um transtorno assim que a gente vê, né, presente em muitas pessoas. Tem muita diversidade, né, na depressão. Obviamente, pessoal, que pessoas submetidas a condições de vulnerabilidade, pessoas submetidas a estresse, elas têm maiores riscos para o desenvolvimento da depressão. Tá? Então, isso é uma condição, né, que a gente pode levar sempre atenção. Então, uma coisa que se observa ao longo da história, né, que desde 1910 a incidência dos transtornos de humor, especialmente da depressão, ele vem aumentando na população. E isso não ocorre em função de um melhor reconhecimento ou de maior procura, porque às vezes a gente cai, né, numa falsa ideia de que está presente mais na população do sexo feminino porque as mulheres procuram mais ajuda. Não é por isso. Tá? Então, assim, há um aumento independente do gênero, independente, né, das pessoas estarem mais instruídas, independente, né, de ter melhorado o acesso. Então, isso aumenta no mundo, aumenta a depressão no mundo. Tá? E outra coisa que a gente observa também é um surgimento mais precoce, ou seja, cada vez mais a gente vê esses sinais e esses sintomas presentes em crianças, né? O que gera uma grande preocupação. O que está acontecendo? Que mais pessoas estão deprimidas e mais crianças estão tendo diagnóstico de depressão. Então, ela pode ter início em qualquer idade, mas o período de maior incidência é aos 25 anos, entre os 20 e 30 anos. Tá? Então, e maior prevalência, ou seja, quando costuma ser identificado entre 30 e 44 anos. Então, e o dado que chama atenção é que é o dado a presença em crianças e adolescentes, né, que chega a ser 2,5% da população. Né?
de crianças e adolescentes, podem apresentar, né, um quadro depressivo. E aqui, obviamente, a gente tem que fazer uma diferenciação entre o que alguns autores da psicologia chamam de síndrome normal da adolescência. Então, a adolescência é aquele período em que há, né, alterações hormonais, há uma série de demandas, né, para o adolescente dar conta de vida, né? Existem aspectos do próprio desenvolvimento, mas, né, também é um período em que há um maior risco para o desenvolvimento de transtornos mentais, né, por ser um período sensível, né, por muitas vezes ter um estresse, né, a presença de estresse aumentada, isso pode contribuir para o desenvolvimento de algum transtorno mental e a depressão é um deles. Esse dado aqui ele já caducou, né? Mas a OMS ela colocava uma preocupação que até o ano de 2020, né, a depressão seria a segunda causa de incapacitação no mundo, apenas atrás, né, das doenças cardiológicas, né, de AVC, derrames, né, doenças coronarianas isquêmicas. E chegamos lá, né, o ano 2020 e de fato, né, a depressão ela é um dos transtornos mais incapacitantes que tem, né, que causa muito afastamento das pessoas do trabalho, né, muitos prejuízos de ordem social e é considerada por muitos, né, o mal do século. E então a profecia foi realizada. Bom, como é que o DSM trata os transtornos depressivos? Até o DSM-4, texto revisado, existia uma categoria que agrupava todos os transtornos, que eram os transtornos de humor. Então, dentro dessa categoria entrava depressão, entrava transtorno bipolar, entrava distimia, entrava ciclotimia e outros transtornos. O DSM-5 ele separou os transtornos. Não existe mais um capítulo de transtornos de humor. Agora tem um capítulo de transtornos depressivos e transtornos bipolares. Tá? Então isso foi separado a partir desse DSM. Então aqui a gente tem os transtornos depressivos. Entra aí o transtorno disruptivo da desregulação do humor. Tá? Esse transtorno, pessoal, é um transtorno que a principal característica é um sentimento de raiva descontrolada. Então, o que há nas pessoas com transtorno disruptivo de desregulação de humor são surtos de raiva, surtos explosivos, que são recorrentes, ocorrem, sei lá, pelo menos 3 vezes por semana, e isso causa incapacitação. Então, a desregulação do humor é isso, é a incapacidade que esses indivíduos têm de conter esses impulsos de raiva, gerando agressão verbal, física, né? Enfim, destruição de objetos, de patrimônio. Esse é um dos transtornos depressivos. O segundo, então, é o que a gente vai se concentrar na aula de hoje, que é a depressão maior, ou transtorno depressivo maior. O terceiro é o transtorno depressivo persistente, que é a chamada distimia, né, que é um transtorno prolongado. Né. O quarto, uma novidade no DSM-5, que é o transtorno disfórico pré-menstrual, que é uma categoria que foi criada justamente para contemplar mulheres que apresentam sintomas depressivos em momentos específicos do ciclo menstrual. O quinto, então, transtorno depressivo induzido por substâncias. O sexto, transtorno depressivo por uma condição médica, né? Então, a pessoa que deprime por conta de uma doença crônica, uma doença médica, uma outra condição médica. E o sétimo e o oitavo são os não especificados e especificados, que estão presentes em todas as categorias, do 5 ao 8º, então, estão presentes em todas as categorias do DSM-5. Tá? Mas a gente vai se concentrar na depressão maior, que é o mais prevalente e que nos ajuda a entender os outros também.
Então, o transtorno depressivo maior representa, então, a condição clássica, né, desse grupo de transtornos. Tá? É caracterizado por episódios distintos de pelo menos 2 semanas, isso é bem importante, tá? De duração. Então, tem que ter 2 semanas de sintomas. Embora a maioria dos episódios dure um tempo bem maior do que 2 semanas. Envolvendo alterações nítidas no afeto, na cognição e em funções neurovegetativas e remissões interepisódicas. O que isso significa? Então, tem alterações no afeto, que são, né, no humor, na cognição, na forma de pensar, de processar informação, e neurovegetativas, como, por exemplo, né, agitações psicomotoras, como, por exemplo, alterações do sono, alterações no apetite, e por aí vai. E o diagnóstico é baseado em um único episódio, ou seja, basta apresentar um episódio de 2 semanas com sintomas, tá, para a gente considerar uma depressão maior. E é possível, embora o transtorno seja recorrente na maioria dos casos. Então, assim, basta uma semana, né, 2 semanas, na presença de sintomas, que a gente vai apresentar agora, para a gente considerar o diagnóstico de depressão. O que se sabe? É um transtorno crônico, né? E então, uma vez que o indivíduo tem um único episódio, é esperado que ele tenha outros episódios ao longo do tempo. Quais são os critérios diagnósticos de acordo com o DSM-5? Então, o critério A, que ele define o transtorno, vai dizer o seguinte: 5 precisa de 5 ou mais dos seguintes sintomas, né, presentes durante o mesmo período de 2 semanas e representam uma mudança em relação ao funcionamento anterior. Tá? Então, bem importante. 5 sintomas no período de 2 semanas que represente uma mudança no funcionamento anterior do indivíduo. Pelo menos um dos sintomas é humor deprimido ou perda do interesse e prazer. Então, isso é o que define o humor deprimido. Humor deprimido significa a pessoa ter episódios de tristeza, episódios de raiva, né? Ou um estado que é chamado de anedonia. Anedonia é falta de prazer. Tá? Então, assim, é uma apatia. Eu deixo de me interessar por coisas que antes eram interessantes para mim, tipo, tudo tanto faz, né? Esse é um estado também considerado importante na depressão. Então, humor deprimido, critério 1, A1 então. Humor deprimido na maior parte do dia, quase todos os dias, indicado por relato subjetivo ou por observação feita por outras pessoas. Então, o indivíduo tem que trazer isso, ou alguém, um informante, vai dizer, né, vai relatar isso. Em crianças e adolescentes pode ser humor irritável. Às vezes a gente vê esse tipo de comportamento nas crianças, a gente não entende isso como sendo depressão. A depressão que a gente geralmente pensa, né, assim, prototípica, é aquela com humor triste, melancólico, mas nem todo deprimido tem humor triste. Alguns têm humor irritável, estourado, né, com um pouco mais de raiva. Né? E em crianças isso é bem frequente. 2. Acentuada diminuição do interesse ou prazer em todas ou quase todas as atividades na maior parte do dia ou quase todos os dias. Então aqui o 2 é a chamada anedonia, falta de interesse e prazer nas coisas. Coisas que antes eram prazerosas deixam de ser prazerosas. Tanto faz. Né? Aquele discurso, tanto faz, sei lá, qualquer um. Né? Então, o indivíduo vai perdendo prazer. 3. Perda ou ganho significativo de peso sem estar fazendo dieta ou redução ou aumento no apetite quase todos os dias. Então, olha só, pessoal, tem pessoas que engordam por causa da depressão e tem pessoas que emagrecem por causa da depressão. O sintoma clássico da depressão era perda de apetite e emagrecimento, mas se observou que algumas pessoas têm o contrário, aumento de apetite, especialmente por doces e carboidratos, né, açúcares, e aí ganham peso quando estão mais deprimidos. 4. Insônia ou hipersonia.
2 sintomas contraditórios: falta de sono, insônia, ou hipersonia, excesso de sono, sonolência excessiva, quase todos os dias. Seguindo, critério 5, agitação ou retardo psicomotor, quase todos os dias, observáveis por outras pessoas, não meramente sensações subjetivas de inquietação ou de estar mais lento. Então, de novo aqui, 2 sintomas contraditórios. Ou o indivíduo apresenta agitação, geralmente isso vai estar presente numa depressão mais ansiosa, com comorbidade, com sintomas de ansiedade ou com um transtorno de ansiedade, ou o retardo psicomotor, é quando o indivíduo está mais isolado, mais lentificado, né? Então ele está mais devagar, mais vagaroso, que é o retardo psicomotor. 6, fadiga ou perda de energia, então uma sensação de cansaço, né? Um cansaço extremo, não sente ânimo para fazer as coisas. 7, sentimentos de inutilidade, culpa excessiva ou inapropriada, né? Quase todos os dias. Então, o que a gente chama assim, de uma autoatribuição de hiperresponsabilidade pelas coisas é clássico também no depressivo. 8, capacidade diminuída para pensar ou se concentrar, ou indecisão, quase todos os dias. Então aqui também o indivíduo começa a ter um prejuízo cognitivo, não consegue se concentrar, não consegue aprender, não consegue raciocinar, não consegue tomar decisões e tem uma produtividade em queda no trabalho, acadêmica, né, por conta disso. E 9, pensamentos recorrentes de morte, não somente medo de morrer, ideação suicida, recorrente, sem um plano específico, uma tentativa de suicídio ou plano específico para cometer suicídio. Então aqui o 9, né, entra como critério, né, o risco de suicídio, pensamentos suicidas, né, pensamentos de morte, ideação suicida. Dentro desses 9 critérios, precisa ter 5 deles ao longo de 2 semanas, pelo menos, para a gente considerar um episódio depressivo e, portanto, o transtorno depressivo maior. Os demais critérios: B, os sintomas têm que causar sofrimento clinicamente significativo, prejuízo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas. Critério C, o episódio não é atribuível aos efeitos fisiológicos de uma substância, é uma condição médica, então não é uma substância que ele ingere, não é uma doença, né, que causa isso. O critério D, a ocorrência do episódio depressivo maior não é mais bem explicada por um transtorno esquizoafetivo, esquizofrenia, transtorno esquizofreniforme, delirante, outro transtorno do espectro da esquizofrenia ou um transtorno psicótico especificado, ou transtorno da esquizofrenia, ou outro transtorno psicótico não especificado. O que tem aqui de informação, pessoal, nesse bloco aqui do critério D? Não existe depressão com comorbidade com transtorno psicótico. Ou o indivíduo que tem transtorno psicótico, ele apresenta sintomas depressivos por causa do transtorno psicótico. Então, sujeito tem esquizofrenia e depressão. Não tem. Tem esquizofrenia e apresenta sintomas depressivos, ok? O transtorno tem transtorno delirante e depressão. Não tem. Ele tem transtorno delirante e apresenta sintomas depressivos, tá? Ou transtorno delirante com sintomas depressivos, ok? Critério E. Nunca houve um episódio maníaco ou um episódio hipomaníaco. De novo aqui, um dado de diagnóstico diferencial. Se o indivíduo apresenta um episódio maníaco ou hipomaníaco, o indivíduo tem bipolaridade e não depressão. Não existe também comorbidade entre esses dois transtornos. Depressão, portanto, é um diagnóstico de exclusão. O que isso significa? Que, primeiro, a gente descarta as outros
possibilidades. Se ele não tiver um transtorno psicótico, se ele não tiver um transtorno bipolar, então a gente pensa num transtorno depressivo maior. Ok? Bom, e aí para isso existem alguns instrumentos, né, que nos ajudam, que nos auxiliam na avaliação. Tá? A maioria deles são escalas autoaplicáveis, né, o que são um, um questionário com sintomas em que o indivíduo responde sozinho, né, a frequência e a intensidade desses sintomas. Eu destaco aqui o inventário Beck de depressão, né, a escala Hamilton de depressão, que são, os dois são bem semelhantes, são escalas que medem todos esses sintomas que eu falei do DSM, e o indivíduo pontua ali. Tá? E aí tem pontos de corte para auxiliar o diagnóstico da depressão. Existe uma escala geriátrica de depressão, que daí são sintomas adaptados para terceira idade, e o inventário de depressão em crianças, que é o CDI, que são adaptados para crianças. Tá? Bom, e o Beck, que desenvolveu as escalas de depressão, a escala de ansiedade, ele também desenvolveu uma escala de desesperança. E as pesquisas mostram que a desesperança, o sintoma de desesperança, ele é bastante correlacionado, bastante associado com risco de suicídio. O que isso significa? Quando os pacientes apresentam sintomas de desesperança, eles têm um risco aumentado para o suicídio. Então, isso é uma das coisas que o psicólogo precisa sempre avaliar quando ele está atendendo um paciente com sintomas depressivos. Né? Se ele está muito desesperançoso, acende-se a luz vermelha, a gente acompanha, né, esse paciente e avalia esse risco de suicídio. Números da depressão, aqui são algumas pesquisas, até um pouco antigas, né, que avaliam ali a prevalência de depressão em várias cidades, no Brasil e no mundo. A gente tem aqui alguns casos ali em São Paulo, né, bastante elevado, em 2000 e 2005, com 37% da amostra deprimida, né, 37% nas duas pesquisas, em torno de 37%, em Pelotas ali quase 20%, e no mundo também ali, né, no Chile 22%, Reino Unido 18%, né, e Alemanha ali em Stuttgart 3,6%. Bom, na verdade esses números eles mudam bastante de acordo com a metodologia que ela é adotada. Tá? Então algumas dessas pesquisas elas são baseadas apenas nesses instrumentos autoaplicáveis e isso gera um viés ou uma imprecisão em termos dos dados. Evidentemente que não, a gente não pode pensar que 1/3 da população está deprimida, isso é um valor muito elevado. Né? Pode ter sintomas depressivos, mas não necessariamente a depressão diagnosticada. Então, aquelas pesquisas ali, elas são muito mais úteis para a gente pensar o quão frequente, o quão comum são os sintomas depressivos, porque nem todos ali estão com um diagnóstico de depressão. Para a gente diagnosticar depressão, a gente precisa de uma entrevista clínica, né? Avaliando aqueles critérios que foram apresentados. Tá? Um simples instrumento é insuficiente para isso. Mas a gente pode pensar que muitas pessoas fazem uso de medicamentos antidepressivos. Né? Muitas pessoas fazem uso de antidepressivos. E isso sugere-se que tenham sintomas depressivos. Por isso, talvez também, né, esses dados sejam bastante assustadores, né, da gente parar para pensar. Bom, aqui um tema que eu acho que é legal a gente parar e olhar com calma, né, e refletir um pouco. Quando a gente estuda a depressão, a gente tem que estudar também um pouco sobre o suicídio. Tá? Então, longe de querer traçar um perfil, né, de risco para o suicídio, mas aqui alguns elementos para a gente pensar, né, fatores que podem estar associados, né, a uma conduta de preservação que o psicólogo tem que ter, né, desse paciente, de investigação e até de medida. Tá?
Então, os pacientes com risco de suicídio, na maioria das vezes, né, parece ter uma predisposição biológica. Então, evidentemente que não tem como a gente rastrear isso, mensurar, né, mas possivelmente pessoas teriam baixos níveis de serotonina, pacientes que cometem suicídio. Um fator importante, muito importante, é a história prévia de tentativa de suicídio ou plano atual. Muitos dos pacientes que cometem suicídio já tentaram outras vezes. Quando estamos diante de um paciente que tem uma história prévia de tentativa de suicídio, a gente precisa ficar muito atento, tá? Porque o risco ele é aumentado de tentar outras vezes, considerando que a depressão é recorrente, né? Então isso é bem importante. Idade superior a 45 anos, embora não seja algo também muito específico, né? A gente sabe que tem muitos adolescentes que cometem, jovens, crianças que cometem suicídio, mas há um risco aumentado, né, quando é do sexo masculino e em idade superior a 45 anos. Por que isso, pessoal? Provavelmente por uma questão do método da tentativa. Tá? Provavelmente uma questão do método da tentativa. De um modo geral, essa população tem acesso, né, a métodos mais eficazes. Outro aspecto, padrão autodestrutivo crônico, então assim, um comportamento recorrente, né, de um descuido pessoal, de uma exposição a risco, né, isso também é uma coisa que tem que chamar atenção. Perda grave recente, perda de algum familiar, algum ente querido. Incapacidade para aceitar ajuda, aquele paciente que não quer se ajudar. Falta de apoio social, né? Assim, não tem uma rede, né, de amparo, né? Família, amigos. Situação emocional de isolamento social e desesperança. Então, quando o indivíduo está recolhido, quando não interage com ninguém, né? A desesperança que eu tinha comentado antes. Ansiedade severa associada, porque a ansiedade ela gera muita angústia, muito sofrimento, então muitas vezes as pessoas não conseguem suportar a ansiedade e começam a pensar, né, no suicídio como uma alternativa, como uma forma de lidar com isso, de resolver esse problema. Abuso de substância, né, porque o abuso de substância pode ser um método ou pode ser a forma do indivíduo se distanciar da realidade, tomar coragem, né, e cometer. Características psicóticas, como a gente viu, tem um índice elevado também na esquizofrenia de suicídio, então uma depressão com características psicóticas pode fazer com que o indivíduo cometa, né, suicídio. E doença física concomitante, alguma doença intratável, alguma doença crônica, né, isso pode também contribuir para um risco mais elevado, né, do cometimento de suicídio. Bom, um dado aqui importante também é a questão da atenção básica, tá? Então, nos serviços de atenção básica, nós estamos falando aqui no Brasil, a prevalência de depressão é de 10 a 30% entre todos os pacientes, tá? Então, muitas pessoas procuram assistência, procuram ajuda, né, no serviço de atenção básica, né? E esses pacientes quase sempre recebem tratamentos não psiquiátricos, mais do que aquelas pessoas sem depressão. Então, eles recebem tratamentos de 2 a 4 vezes mais do que as pessoas com depressão. Ou seja, a pessoa tem um problema, ela busca ajuda, um profissional que está ali não consegue identificar isso como sendo sintoma de depressão, como sendo um quadro depressivo, encaminha um tipo de auxílio que não é efetivo, que não colabora, né, para a pessoa deixar de experimentar os sintomas, e a depressão ela se cronifica. É o que acontece. E ainda, pessoal, para finalizar, tem uma questão que é bem importante aqui que seja falado, que é o uso inadequado dos antidepressivos. Tá?
A gente sabe que muitas pessoas estão fazendo uso de antidepressivos. Fluoxetina, paroxetina, sertralina, fluvoxamina, escitalopram, citalopram, venlafaxina, enfim, são diversos os antidepressivos. E muitas sem ter um diagnóstico. Essas medicações elas podem ser prescritas por profissionais que não são especialistas, né, não são psiquiatras, mas são, por outro lado, as pessoas fazem uso, se sentem bem com o uso dessa medicação, porque elas, na maioria das vezes, essa classe de medicamentos não tem efeitos colaterais tão indesejáveis e, portanto, não tratam a sua psicopatologia. Né? Tem muitos estudos que a psicoterapia vai ser muito melhor para essas pessoas do que o uso de medicação, mas ainda assim, essas pessoas acabam fazendo uso de medicação, né, por anos sem buscar ajuda específica, especializada, que seria a ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, de um psicoterapeuta para tratar a depressão, né? O que acaba sendo um grande problema. Então, na população americana, a gente vê que quase 10% da população usou antidepressivo, né? E um quarto dessa população não tinha qualquer diagnóstico para justificar o antidepressivo. Ou seja, então era prescrito por profissionais não especialistas, como, por exemplo, médicos de família, ali 61%, né? Ou outros profissionais de saúde, e 16% apenas por psiquiatras. Então, assim, quando a gente vai analisar, isso é um dado americano, tá, pessoal? No Brasil não é diferente disso. Até porque para se conseguir uma consulta com um especialista na rede é mais complicado mesmo. Né? Então é um fator que a gente tem que ficar bastante atento aí. Né? Essa super medicalização, né, dos pacientes, supermedicação dos pacientes, né, sem ter um diagnóstico bastante preciso. Ok? Então essa foi a aula sobre depressão. Espero que tenham gostado. Vamos seguir conversando um pouco mais sobre os transtornos do humor. Até a próxima!